Muito boa noite a todos os nossos seguidores. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e hoje, como habitual, vamos aqui falar sobre futebol neste nosso podcast sobre este desporto. Hoje vamos falar sobre a análise, como habitual, da jornada da Primeira Liga de Futebol. E queria lembrar que estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram, por isso não deixem de nos acompanhar a partir desses dois locais. E como habitual, para estas análises, nós vamos ter o Eduardo Carvalho aqui a comentar connosco. Estamos só aqui num pequeno compasso de espera para que possamos começar. E, entretanto, lembro também que esta edição ficará depois disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso site, em jornalreferência.pt. Ora, então, como disse, estamos só aqui a aguardar que o Eduardo consiga entrar aqui no nosso direto para então fazermos aqui esta análise. Ainda vamos falar também sobre a seleção nacional, porque nos próximos dias vamos ter jogos da seleção nacional e o campeonato vai ficar em pausa durante esse período. Ora, agora sim. Olá, Eduardo, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Um agradecimento especial a todos que nos acompanham, principalmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Ora, Eduardo, então, como eu referi ainda há pouco, hoje vamos falar aqui sobre a jornada 24 da Primeira Liga, com um foco aqui maior nas equipas da região norte, como sempre fazemos, porque é este, no fundo, o nosso público aqui do jornal, é o nosso foco, e por isso ia começar exatamente pelas equipas que estão na luta pela manutenção, e queria saber o balanço que fazes destes jogos, nomeadamente do Gil Vicente com o Nacional, um jogo que terminou 2-0 para o Gil Vicente. Boa Vista Farense, terminou com a vitória do Farense por 1-0. E também do Marítimo Famalicão com 4 golos versus 0 para o Famalicão. O que achaste aqui destes jogos? Eram jogos realmente importantes, mais uma vez. Todas as jornadas tem havido alterações na tabela classificativa, particularmente nos últimos lugares. Equipas que ultrapassam os seus adversários e que depois na jornada seguinte voltam a ser ultrapassadas por essas mesmas equipas, e lá está, muito importante conseguir uma sequência vitoriosa, pelo menos uma sequência de bons resultados entre jogos. Nesse sentido, o Gil Vicente teve uma importante vitória também por isso, porque alarga aqui dá continuidade aqui a uma vitória no jogo anterior, uma vitória importantíssima e que se percebia que era motivadora, porque era num derby, porque era fora de casa, num estádio complicado como é o Dom Afonso Henriques, apesar de não ter público, é verdade. E aqui frente ao Nacional, a equipa manteve o nível, manteve a competência, muito concentrada, muito mais equilibrada do que o seu adversário. Nacional da Madeira, é verdade, uma equipa com um futebol positivo que tenta construir de forma apoiada desde o seu início de construção, mas que erra muito para uma equipa que pretende ficar na primeira divisão. Acaba por ser demasiado macia defensivamente e depois muito errática na primeira fase de construção. Foi assim que o Gil Vicente conseguiu fechar o resultado, fazer o 2-0. O primeiro golo tinha sido obtido numa jogada simples e rápida, em que Lourençi consegue um cruzamento rápido, um cruzamento rasteiro para Pedro Marques desviar para a baliza. Um bom golo deste avançado cedido pelo Sporting.
E depois esse segundo gol que fechou a vitória teve origem nos tais problemas no início de construção do Nacional da Madeira, em que Lucas Mineiro, um jogador fortíssimo na pressão alta, o Nacional já deveria estar avisado para isso mesmo, ele consegue atrapalhar o defensor do Nacional, recuperou a bola, conduziu e depois entregou a Samuel Lino, que fez um excelente trabalho. Fez o chamado, na minha perspectiva, o chamado drible perfeito, em que não se perde em fintas, faz uma finta e remata para o 2-0. Bom golo, mais um do Gil Vicente, e o resultado poderia até ter sido mais volumoso, até porque os nacionalistas ainda viram um jogador expulso na reta final do encontro, mas acabou por 2-0 ser o resultado final, um resultado que ditou o despedimento de Luís Freire, um dos poucos resistentes na parte inferior da tabela classificativa, em termos de comando técnico das equipas. É pena ver este tipo de chicotadas psicológicas a acontecer, sobretudo nesta fase final do campeonato, mas de facto acaba por ser inevitável, tendo em conta a lógica atual e natural dos líderes no futebol. É algo que deveria ser analisado de uma forma mais profunda, mas de facto era algo também esperado no contexto atual. Relativamente ao Boa Vista Farense, resultado surpreendente, não só pelo 1-0 que deu a vitória dos forasteiros, num confronto direto também na luta pela permanência. Aliás, os 3 jogos que tivemos com equipas da região norte na luta pela manutenção foram todos confrontos diretos entre equipas que estão a lutar por essa permanência, por essa manutenção, e o Boa Vista teve uma entrada péssima em jogo. Aliás, o Farense conseguiu superiorizar-se, entrou todo o gás, mas também foi muito permissiva a equipa do Boa Vista na forma como não pressionou no seu meio-campo mais defensivo e permitiu grandes veleidades na construção ao Farense. Logo aos 2 minutos, uma grande penalidade para os algarvios, com uma grande defesa de Léo Jardim evitar o 1-0. Aliás, foi uma grande exibição deste guardião brasileiro, que já passou pelo Rio Ave e que se estranha que nesta fase da carreira não esteja um patamar acima, porque é um jogador de grande qualidade, um dos melhores guarda-redes do nosso campeonato, sem margem para dúvidas, e ele fez uma exibição monumental, não só pela defesa ao penalti, que para mim foi uma das melhores defesas de grandes penalidades nos últimos tempos que vi no futebol internacional. Normalmente há grande demérito de quem cobra o penalti quando falha, mas aqui há um pouco de demérito, mas há mais mérito de quem conseguiu evitar o golo, e neste caso o guardião do Boa Vista. Mas foi toda a exibição de Léo Jardim foi magnífica. Ele evitou uma goleada que teria acontecido sem a sua intervenção, e o Boa Vista neste jogo só teve uma oportunidade flagrante com Beto, o guarda-redes do Farense, também em grande, fazer uma grande defesa. Ele que foi contratado para suprir a ausência prolongada de Rafael Defendi, uma contratação surpreendente, mas muito inteligente dos algarvios. E Beto fez uma grande defesa na única oportunidade que o Boa Vista teve por parte de Elis, e assim chegou-se ao resultado de final de 1-0, que poderia ter sido muito mais pesado para o Boa Vista. Por fim, o
o Marítimo Famalicão, em que os famalicenses tinham um jogo muito difícil pela frente, até porque o Marítimo no jogo anterior conseguiu um bom resultado. Rodrigo Pinho, que veio de lesão, parecia estar em crescendo de forma e seria muito difícil lidar com mais essa adversidade. Não bastasse também o terreno sempre complicado do Estádio dos Barreiros, sempre um ambiente difícil quando com público. Aqui sem público não deixa de ser uma deslocação insular, um estádio em que o Marítimo se sente muito confortável, é das equipas do campeonato ao longo das épocas, destas últimas épocas, e até diria desde que me lembro de ver futebol, que se sente, que tira mais partido do fator casa, sente-se muito confortável quando está no seu terreno, e o Marítimo neste jogo tinha que ganhar, era um jogo importantíssimo por ser em casa e por ser num adversário direto. Famalicão, era importante ganhar, mas o empate poderia ser menos negativo para a turma forasteira. A verdade é que o Marítimo até entrou melhor, teve 3 lances passíveis de darem golo, mas não conseguiu concretizar, e foi o Famalicão, num grande lance individual de Ivo Rodrigues, a fazer uma finta já dentro da área, como que dentro de uma cabine telefónica, aproveitou essa passividade momentânea da defensiva maritimista, também beneficiou de um ligeiro ressalto e finalizou praticamente com um passe para a baliza, mas uma bola impossível de defender por parte do guardião maritimista. Depois, mais confortável no jogo, o Famalicão acabou por beneficiar da intranquilidade do Marítimo para, num mau atraso, Anderson Silva aproveitar para se isolar e rematar para o 2-0, um remate colocadíssimo deste jogador que não vinha sendo opção para os treinadores, quer João Pedro Sousa, quer Silas, e que aqui tem sido titular e com bons resultados neste início de Ivo Vieira no comando técnico dos Minhotos. Pelo meio, Rodrigo Pinho ainda falhou uma grande penalidade, uma ocasião soberana no final da primeira parte para reduzir a desvantagem e eventualmente abrir boas perspectivas de reviravolta para a segunda parte. Tal não aconteceu. Rodrigo Pinho teve um jogo infeliz, e depois na segunda parte o Famalicão dilatou. Os 2 jogadores que tinham marcado no primeiro tempo bizaram. Primeiro Ivo Rodrigues, que no 3-0 recebeu a bola sem pressão e fora da área fez mais um excelente golo, um remate de pé esquerdo, que até nem é o seu melhor pé, e depois o 4-0, numa jogada sensacional de Gil Dias, pela direita, que depois serviu de bandeja a Anderson para o segundo bis da noite. Um lance que até me fez lembrar um golo recente no Manchester City, em que creio que Agüero ou Gabriel Jesus foi servido por Bernardo Silva. Um lance que me fez lembrar realmente esse nível estratosférico em que está o Manchester City. Gil Dias é de facto um jogador que é pena não se consolidar, não ter mais consistência, porque é um jogador com capacidade para fazer coisas muito, muito acima da média. Por isso, Famalicão faz aqui um verdadeiro checkmate. Não é um checkmate no sentido de matar o Marítimo na luta pela manutenção. Estão todas as equipas bem dentro desse objetivo, e temos visto estas oscilações semanais, mas a verdade é que vencer e desta forma, um 4-0, uma goleada
no terreno de um adversário direto é um dínamo muito importante. Vimos o que aconteceu no Gil Vicente, com o Gil Vicente na vitória, frente ao Vitória de Guimarães na jornada anterior, e o Famalicão, depois de um empate com uma grande exibição frente ao Sporting de Braga, esta goleada abre excelentes perspectivas a nível de motivação para o que vem a seguir. Muito bem, Eduardo. E aqui, passando do meio da tabela para cima, tivemos aqui um derby nortenho, foi Paços de Ferreira com o Moreirense, um jogo que terminou 3-0 para o Paços de Ferreira, e ainda Rio Ave Belenenses, que terminou empatado a 0. O que achaste aqui destas duas partidas? Eram duas partidas por diferentes objetivos. O Rio Ave já sabia que tinha um objetivo europeu praticamente impossível à partida para esta jornada e à partida para esta reta final do campeonato, mas era importante vencer para descolar definitivamente das equipas que de alguma forma ainda poderão estar em risco de descer divisão, e nesse jogo, frente ao Belenenses, SAD, não teve uma exibição muito positiva, é verdade. A equipa até começou por cima no jogo, dominou quase todo o encontro, mas a expulsão de Kritschuk, que se registou muito cedo na partida, acabou por funcionar de forma negativa para o Rio Ave. Se já era esperado que os azuis tivessem uma postura mais expectante e mais a jogar no erro do adversário, essa postura ainda se acentuou mais depois da expulsão do seu guarda-redes, e sabemos como o Rio Ave não está talhado esta época para jogar em ataque posicional, em ataque continuado. A equipa nunca se sentiu confortável neste jogo e acabou por ser até o próprio Belenenses Chá a dispor de mais oportunidades de golo. Podia ter saído aqui com uma derrota caseira. O empate acaba por se ajustar àquilo que se passou no terreno de jogo. E quanto ao Paços de Ferreira Moreirense, era um jogo que se esperava mais equilibrado do que na verdade foi. O Paços de Ferreira esteve em grande nível, ao nível do melhor que se tem visto esta época, e bem cedo tomou conta do jogo. Um penalti sofrido e cobrado por Douglas Tanque logo aos 12 minutos deu o mote para essa vitória tranquila. Ainda na primeira parte o resultado ficou fechado, ficou definido. Primeiro numa grande jogada de ataque rápido, em que ao primeiro toque Douglas Tanque, que já tinha marcado o primeiro golo, assistiu Luther Singh, um jogador que tem estado em destaque nas últimas jornadas, e assistiu para um excelente golo coletivo, e depois o mesmo Luther Singh desta vez serviu Hélder Ferreira num cruzamento perfeito, e Hélder Ferreira estava completamente à vontade, não tinha qualquer tipo de pressão, e encostou apenas para o 3-0. Na segunda parte, o Moreirense ainda tentou reagir, mas era tarde demais. Houve oportunidades para os dois lados, quer os cónegos poderiam ter reduzido, é verdade, quer o Paços de Ferreira poderia ter dilatado a vantagem. O 3-0 acaba por se ajustar também àquilo que se passou, e foi uma vitória muito importante, porque, e já falaremos de seguida, o adversário mais direto, o Vitória de Guimarães, não conseguiu vencer esta jornada. Exatamente, e a dizer isso mesmo, o adversário mais direto do Paços de Ferreira, no fundo, saiu derrotado do terreno do Sporting por 1-0. Aqui, o que é que achaste que correu mal aqui para
o Vitória? O Vitória tinha aqui um jogo em que se sente normalmente mais à vontade, se sente na sua zona de conforto em termos de características dos seus jogadores. Aliás, um pouco à imagem do que acontece com o Rio Ave. É uma equipa com jogadores mais... com mais habilitados e mais capacitados para o contra-ataque, para a exploração da profundidade, das costas da defesa adversária, ou então para ataques rápidos que façam uso da velocidade com e sem bola dos seus dianteiros. E é muito por aí que os vitorianos têm tido bons resultados em alguns jogos, mas depois oscilam quando têm que ter o domínio do jogo, têm que assumir a iniciativa do jogo, têm mais dificuldades. Aqui, por contraditório que possa parecer, poderia ser um jogo melhor, com mais sucesso para o Vitória de Guimarães, por esse mesmo facto, apesar de o adversário ser o Sporting, ser o líder destacado do campeonato. A verdade é que os Leões tinham algumas baixas para este encontro. Coates estava castigado, Nuno Santos também foi baixa, e juntaram-se a Mateus Nunes e Antunes, que estão limitados também por via da Covid-19. E por isso havia aqui algumas baixas, sobretudo a de Coates, de peso para o Sporting, que podiam dificultar esta tarefa. Daniel Bragança foi titular, um jogador que tem aos poucos vindo a ganhar protagonismo com Ruben Amorim. Ruben Amorim muito bem, mais uma vez na gestão física e motivacional dos seus jogadores, dando-lhes minutos em jogos em que aparentemente a equipa já tem o resultado controlado, para depois, quando necessário, como este jogo, lançá-los a titulares, os jogadores estarem muito mais preparados. E aqui com Daniel Bragança foi isso mesmo que aconteceu. Foi importantíssimo essa preparação, o que está para trás, para vermos este jogador a surgir desta forma, com esta serenidade no 11 do Sporting, num jogo que era importante para manter esta vantagem pontual que o Sporting precisa para não sofrer qualquer reviravolta à última hora ao sprint neste campeonato. E foi um jogo muito à imagem do que o Sporting tem tido neste campeonato, mas sobretudo nos últimos tempos, nas últimas semanas e jornadas. Um jogo algo repartido, um pouco mais de oportunidades, naturalmente, para o Sporting, também um domínio em posse para a equipa leonina. Mas antes do golo de Gonçalo Inácio, o jogo estava, em termos de oportunidades, relativamente repartido, apesar da entrada melhor do Sporting do que tem acontecido nos últimos jogos. Pedro Gonçalves conseguiu enviar uma bola à trave, houve também um remate de João Mário, que depois foi defendido muito bem por Bruno Varela, mas o golo acabou por chegar mesmo ainda na primeira parte e tranquilizou esta equipa, que mesmo com 1-0, que é sempre um resultado perigoso, tem estado muito confiante mentalmente e muito competente técnica e taticamente a controlar os jogos até a final. Por isso, mais uma vitória sportinguista dentro do registro habitual. Bem, Eduardo, depois aqui, quanto aos primeiros lugares da tabela classificativa, temos também o Futebol Clube do Porto e também o Sporting de Braga, equipas nortenhas, que é o que estamos aqui a falar mais. O Futebol Clube do Porto, que aliás, só aqui a nota que já sabe
quem vai ser o seu adversário na Liga dos Campeões, será o Chelsea. É um jogo que irá depois acontecer depois da Páscoa, portanto, no dia 7 de Abril. Aqui no campeonato, o Futebol Clube do Porto jogou com o Portimonense e venceu por 2-1. E o Sporting de Braga jogou com o Benfica e o Benfica venceu por 2-0. O que achaste aqui destes jogos e o que é que podem contribuir aqui para mudanças ou não na tabela classificativa que possam ocorrer nos próximos jogos? Relativamente ao Futebol Clube do Porto, falaremos depois mais à frente sobre esse sorteio com o Chelsea, que está agora no caminho dos Dragões nos quartos de final, mas neste jogo de campeonato tinha aqui um jogo complicado pela frente, uma equipa que está também a lutar pela manutenção, pela fuga aos lugares de descida, e quando assim é, torna-se sempre qualquer jogo, por maior que seja o diferencial de qualidade entre as equipas, torna qualquer jogo mais complicado. Os Dragões jogavam também no estádio do seu adversário, uma equipa que vem melhorando as suas prestações, não só em termos de resultados, com as oscilações, dentro das oscilações que temos visto no campeonato. É uma equipa que se tem mantido um pouco menos inconstante do que as outras, pelo menos em termos exibicionais. Depois os resultados nem sempre refletem aquilo que se passa nos jogos, já sabemos, mas a verdade é que o Portimonense tem tido alguns bons momentos nos últimos tempos, nas últimas semanas, e por isso, com todos estes ingredientes, e por termos um Futebol Clube do Porto também muito irregular no campeonato, havia aqui o perigo de ser um jogo muito, muito complicado para o Futebol Clube do Porto, e por isso mesmo Sérgio Conceição acaba por optar pelo 11 que tinha dado a vitória frente à Juventus e tinha dado também, aliás, a passagem na eliminatória frente à Juventus, e depois também a vitória na última jornada frente ao Paços de Ferreira. Já sabemos que o Sérgio Conceição não é particularmente adepto dessa rotatividade, dessa gestão dos seus jogadores. Só o faz mesmo quando sente que é fundamental entre jogos, não o faz durante toda a época, de uma forma estrutural, e por isso este mesmo 11 inicial do Futebol Clube do Porto, que acabou por fazer um jogo um pouco cinzento, voltou o Futebol Clube do Porto a ter uma primeira parte sem a intensidade e o esclarecimento no momento da definição, no momento do último passe, necessários que a equipa necessitava, e acabou por no final da primeira parte, na reta final da primeira parte, nos últimos minutos, o jogo começar a desbloquear-se, mas por um mero lance, uma mera arrancada de Corona, que apesar de alguma sorte no ressalto, foi aproveitado por Sérgio Oliveira e Marega a meias para rematar para a baliza, e depois o Lucas Pocinholo acaba por ter a infelicidade de ser o último a tocar na bola, e acabou por ser um autogolo, mas nota para Jesus Corona, mais um grande momento do mexicano, a ajudar em muito a resolver este jogo para o Futebol Clube do Porto. Depois, na segunda parte, o Futebol Clube do Porto melhorou um pouco, como tem sido o hábito nestes jogos de campeonato. A equipa faz uma segunda parte um pouco melhor, às vezes muito melhor, neste caso um pouco melhor, e numa entrada
que o Futebol Clube do Porto poderia até ter tranquilizado com o 2-0. A verdade é que defensivamente e até pela saída de Pep, a equipa continua a não corresponder, a equipa continua insegura e numa oportunidade de contra-ataque, o Portimonense acabou por aproveitar muito bem essa insegurança defensiva do Futebol Clube do Porto e num lance de contra-ataque protagonizado por Beto, teve, é verdade, alguma sorte no ressalto, o Portimonense, para esse golo do empate, mas a verdade é que é um excelente momento de Beto, que conduz com grande qualidade e que depois não cede à tentação de rematar, acaba por servir o seu colega que está em melhor posição e escancar-lhe as portas do golo. Depois, muito bem, Diogo Leite a compensar esse mau posicionamento defensivo global da equipa para dificultar no remate ao jogador do Portimonense, mas a verdade é que com sorte no ressalto, Fali Kandé acaba por marcar e fazer o golo do empate. E a questão é que foi um lance praticamente isolado do Portimonense. É verdade que houve algumas tentativas dos algarvios de chegar à frente, de perigar a defensiva insegura dos portistas, mas sem grande esclarecimento também no momento da definição, no momento do remate, e o Futebol Clube do Porto, 2 ou 3 minutos depois, acaba por, num lance de bola parada, num livre direto, conseguir o 2-1, golaço, mais um, de Sérgio Oliveira, que tem sido, porventura, a grande figura da época no Futebol Clube do Porto. A bola, mais uma vez, ainda bate, aqui neste caso bate no poste e em Samuel, nas costas, na cabeça do guarda-redes da equipa de Portimão, antes de entrar, mas aqui o mérito principal para Sérgio Oliveira no livre que cobra. 3 golos, com alguma felicidade para as equipas que os obtiveram, mas um resultado natural face àquilo que se passou em campo. Depois tivemos o grande jogo da jornada, pelo menos o mais aguardado, esse Sporting de Braga-Benfica, também na luta diria, realisticamente falando, pelo segundo lugar, tal como o Futebol Clube do Porto. Estas duas equipas tinham aqui um jogo muito, muito importante. O Sporting de Braga pretendia manter essa vantagem para os encarnados. Aliás, pretendiam alargar a vantagem, mas pelo menos mantê-la, se não fosse possível. Para o Futebol Clube do Porto também seria ideal esse empate nesta partida, mas não foi isso que aconteceu. O Sporting de Braga não teve um jogo muito conseguido, também não muito feliz, fazendo lembrar até um pouco o jogo contra a Roma na Liga Europa, o primeiro jogo particularmente. Aqui a expulsão de Francésio aos 38 minutos acaba por dificultar a tarefa e precipitar as incidências do jogo seguintes, favoráveis aos encarnados. E ainda na primeira parte, ao 3º minuto dos descontos, surge 1-0 numa desmarcação de Rafa, que criou a defesa bracarense. Mas nota principal nesse golo para mim, para o grande trabalho de Seferovic, é de facto eventualmente o jogador em melhor forma nas águias neste momento da época. O Braga reagiu na segunda parte, João Novaes faz um grande remate à trave, na sequência também de um livre direto. Ele que foi dos melhores dos bracarenses, teve uma jogada também de grande qualidade, já com 2-0,
em que acabou por assistir Sporar quase de bandeja, mas o avançado esloveno acaba por não conseguir bater o guardião Elton Leite. Entre estes dois momentos aconteceu o 2-0. Mais uma vez Rafa em destaque, desta vez não marcando, mas assistindo a figura da partida e dos encarnados neste momento, que é Aris Seferovic, que teve a tranquilidade, a serenidade e a classe necessária para rematar colocado à saída do guarda-redes Mateus e fazer o 2-0. Um Benfica cínico, mas um Benfica mais competente nos seus processos de jogo, perante um Sporting de Braga que acabou por sucumbir novamente às incidências do jogo, acabou por não se conseguir superar face às incidências menos positivas desta partida. Por isso, o Benfica depois acabou por controlar a partida até a final e acaba por ganhar 2-0, ultrapassa os minhotos no terceiro lugar e é agora o mais direto perseguidor do Futebol Clube do Porto, tal como eu antevia, uma boa ponta final que se avizinha para o Benfica. E agora vamos entrar numa pausa competitiva, porque vão ser jogados partidas da Seleção Nacional e, portanto, os jogos só retomarão após essas partidas, os jogos da Primeira Liga, e ainda não há uma data definida para esses jogos. No entanto, já sabemos as equipas que se vão defrontar, e eu vou aqui enumerar para as equipas da região norte, neste caso. O Porto vai jogar com Santa Clara, depois o Farense jogará com o Braga, o Belenenses com o Boa Vista, o Vitória com o Tondela, o Rio Ave com o Gil Vicente, o Moreirense com o Sporting e o Famalicão com o Paços de Ferreira. Em breve deverão ser conhecidas aqui as datas em concreto e os horários destes jogos. E agora, passando aqui à segunda parte do nosso programa, desta nossa edição do Remate à Conversa, lembrando que estamos em direto a partir do Facebook e também do Instagram, queria saber quais é que são os teus destaques da semana. E podemos começar aqui pelo remate de Trivela. O meu remate de Trivela desta semana é normalmente para um destaque negativo que tem a ver com os incidentes lamentáveis entre Paulo Sérgio e Sérgio Conceição. Nós não gostamos, e frisámo-lo, não gostamos de dar grande foco a polémicas, e aqui de alguma forma aproveitamos também para relembrar a importância de fugirmos a tudo isso. O nosso futebol precisa cada vez mais de fair play. Como dizem alguns intervenientes, o fair play é uma treta, mas não deveria ser. E temos que lutar com todas as nossas forças para evitar que incidentes deste tipo voltem a acontecer, também pela promoção do futebol e do que melhor o futebol tem para oferecer à sociedade. De alguma forma precisamos de cativar muito mais interesse no futebol português, e não é com atritos aí deste nível entre colegas de profissão que vamos lá. Aqui não interessa verdadeiramente o caso específico, porque não é inédito, esta situação não é inédita. Felizmente não tem acontecido com grande regularidade, mas não é uma situação inédita. A verdade é que é importantíssimo que isto seja minimizado ao máximo, e que o nosso futebol seja promovido de uma outra forma.
Por isso é esse o meu destaque negativo neste caso, do remate de Trivela. Espero que a situação entre os dois seja ultrapassada, mas acima de tudo fugir ao particular e de uma forma abstrata, que estas situações deixem de se verificar ao máximo no nosso futebol. Exatamente. E aqui, quanto ao teu remate ao ângulo, é um destaque positivo? Sim, relativamente ao remate ao ângulo, o meu destaque vai para a goleada do Famalicão, que foi uma injeção de confiança muito importante em casa de um rival direto na luta pela permanência. E Vieira tem entrado muito bem nesta aventura no Famalicão. Fez algumas mudanças comparativamente ao que acontecia com Silas e até com João Pedro Sousa. Introduziu ou reintroduziu o 4-3-3, que na época passada tão bons resultados a equipa tinha, com João Pedro Sousa. Voltou a apostar em Anderson Oliveira, que era um jogador importante na época passada, não era muitas vezes titular, mas era um jogador que contava, era um dos principais, era considerado um dos principais trunfos a partir do banco no nosso campeonato, na época passada, e esta época não vinha sendo aposta, nem a partir do banco, na maioria das vezes, e tem estado muito bem. Também Ivo Rodrigues, a dinâmica entre Gustavo Assunção e Diogo Figueiras, com Gustavo Assunção a fixar-se como trinco neste esquema de 4-3-3, como trinco que recua muitas vezes para permitir a subida dos laterais de forma simultânea, Ruben Vinagre e Diogo Figueiras. Isso tem sido decisivo para o crescimento da equipa, dentro da ideia de jogo que já preconizava, um futebol ofensivo, mas aqui com algumas nuances diferentes e também com uma injeção de confiança, de agressividade tática, a tal intensidade de que muitos falam, que quando conjugada com outros fatores é decisiva para o sucesso de uma equipe. Muito bem, Eduardo. E aqui, por fim, qual é que é o teu remate final? O meu remate final vai para esta tripla jornada de apuramento de Portugal para o Mundial de 2022. Um apuramento que se inicia amanhã, frente ao Azerbaijão. Depois prossegue no sábado na Sérvia e termina com um jogo frente ao Luxemburgo, no Luxemburgo. E é importantíssimo nesta tripla jornada pelo menos conseguir 7 pontos, pelo menos não perder na Sérvia e ganhar os outros jogos, para depois olhar com mais tranquilidade para o que resta do apuramento. Falamos de um apuramento com 8 jogos, normalmente são 10, desta vez são 8 jogos, são ciclos de 3, o que também acaba por desgastar mais as equipas, ser mais complicado para as seleções, e por isso num apuramento em que normalmente Portugal defronta equipas que lhe são inferiores, ou pelo menos que não lhe são habitualmente superiores, é importante sobreviver aos jogos, mais do que ganhá-los, é sobreviver aos mesmos, porque a vitória acaba por parecer ao alcance. É importante não perder essa vantagem tão grande que se tem em qualidade para seleções como o Azerbaijão e até o Luxemburgo, que pese embora tenha evoluído muito comparativamente com o que víamos há 10, 12 anos, continua a ser uma seleção muito inferior à nossa e que poderá naturalmente criar dificuldades, mas Portugal tem
o dever de vencer esses 2 jogos e depois, frente ao adversário mais direto, à Sérvia, tendo em conta que o jogo é fora, pelo menos não perder esse jogo é fundamental. Portugal tem aqui 2 limitações importantes. Vai-se ver privado de Pepe e Rafael Guerreiro, 2 jogadores muito importantes, não só defensivamente como ofensivamente. Pepe é um jogador que tem marcado golos, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, golos importantes, em lances de bola parada. Rafael Guerreiro, sendo um lateral, é um jogador muito ofensivo, canaliza muito o jogo. A sua ausência pode precipitar a titularidade de Nuno Mendes, até porque o selecionador Fernando Santos decidiu não convocar nenhum jogador para suprir a ausência de Rafael Guerreiro. Pelo contrário, face à indisponibilidade de Pepe, Luís Neto foi chamado para o seu lugar, e por isso é importante Portugal não facilitar, jogar com os melhores nesta altura, e veremos se as coisas estiverem a correr bem nos 2 primeiros jogos. No último, frente ao Luxemburgo, poderá haver lugar para uma ou outra alteração, para de alguma forma refrescar a equipa e também dar oportunidade aos jogadores menos utilizados de darem também o seu contributo à seleção. Muito bem, Eduardo. E nós voltaremos aqui para os nossos comentários depois destas equipas se defrontarem. E por isso, obrigada pelos teus comentários mais uma vez, Eduardo. Resta lembrar também a quem nos está a assistir que podem aceder sempre ao Remata à Conversa no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter, e também em jornalreferência.pt, onde publicamos sempre conteúdos da região norte e sobre os mais variados temas, por isso estejam atentos e obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.